Olá, sejam bem-vindas à nossa primeira célula, ao seu primeiro encontro com o seu mosteiro. Uma alegria muito grande estarmos juntos, saber que nós vamos estar juntos durante esse caminho, um caminho de autoconhecimento, um caminho de crescimento na graça de Deus, na oração, enfim, um desdobramento do Retiro das Mulheres, aquilo que foi o retiro desse ano de 2025, a grande graça que a gente teve de conhecer Santa Teresa de Jesus e descobrir esse castelo interior, esse castelo que todos nós carregamos dentro de nós, independente da morada que nós estamos, todos nós carregamos esse castelo interior. E esse tema, ele vai ser aprofundado durante esses encontros que vocês vão ter, que já está acontecendo, e é a maneira mais oportuna de deixar a graça desse retiro aprofundar mesmo no coração e criar raízes para essa finalidade que existem as células, esse mosteiro que você está agora entrando e participando com todas essas irmãs aí, com todas essas monjas que estão aí perto de você. Afinal de contas, o ideal da nossa vida é saber que a gente deve carregar um mosteiro aqui dentro de nós, né? Viver como monges, viver como monjas. Mas vamos lá, vamos fazer uma oração para a gente começar essa primeira partilha desse primeiro encontro, que já é a porta de entrada para a gente já contemplar o castelo interior. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos direto para o tema. O tema desse nosso primeiro encontro é a sua identidade verdadeira. O encontro com a verdade. Nesse primeiro encontro, nós vamos falar e partilhar sobre a nossa identidade. Quem somos nós? Quem somos nós de verdade? Não aquele eu que a gente conhece baseado numa lista de defeitos e qualidades que a gente pode fazer sobre nós, mas algo muito mais profundo, algo muito mais íntimo e muito mais interior. Descobrir a nossa identidade é uma das coisas mais importantes. Por mais que pode parecer assim, não, padre, mas eu já sei a minha identidade, eu sei quem eu sou. Quem não tem vida de oração não sabe quem é. Quem não encontrou esse castelo interior e não entrou nele, não tem noção de quem seja. E isso é uma das partes mais importantes da gente compreender por que é tão necessário nós entrarmos nesse castelo, por que é tão necessário a gente trilhar esse caminho, porque é fundamental você conhecer você. É fundamental você entender qual é a sua identidade, porque ao se descobrir, você descobre Deus, ao descobrir Deus, você se descobre. É um caminho mútuo que acontece. E a gente vai ver aqui as lições que a gente tem sobre ser quem você é, ser você mesmo, ser você mesma. Né? A nossa identidade, ela se encontra no nosso interior. E é vivendo nessa profundidade do interior que a gente conhece a nossa identidade. Santa Teresa disse que é um desatino a gente pensar que nós vamos entrar no céu sem primeiro a gente entrar em nós mesmos. Pode parecer uma redundância, mas sim, é preciso entrar em si mesmo. Isso é aquilo que a gente chama de vida interior. E ao entrar em si, encontrar-se com o amado, encontrar-se com Deus. E ao encontrar-se com Deus, a gente vai encontrar com a gente mesmo. Não dá para entrar no céu se a gente não entra primeiro no nosso próprio interior, se a gente não entra primeiro no na nossa própria intimidade. Entrar nesse castelo é encontrar a verdade. A verdade, qual é a verdade? Jesus disse que Ele é a verdade. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é a verdade da fulana, da beltrana, não é a verdade do mundo, é a verdade de Deus, a verdade que é Jesus. Um exemplo muito importante para isso, que a gente pode partir, é Moisés.
A história de Moisés. Eu acredito que a maioria de vocês conhece a história de Moisés. Moisés, ele quando nasceu num período difícil. Ali na época já havia passado muito tempo de José, que tinha introduzido os hebreus no Egito. E os egípcios eles já estavam se incomodando com a quantidade de judeus. Já haviam passado diversos faraós e o que estava reinando no momento ordenou que todos os meninos, todos os homens nascidos hebreus fossem assassinados. E a mãe de Moisés, temendo a morte do seu filho, o que ela faz? Ela coloca ele numa cesta, coloca nas águas e, por providência divina, a filha do faraó que estava tomando banho no rio encontra Moisés, recém-nascido. E ela fica encantada com aquela criança que ela sente que é como se fosse um presente dos deuses, porque os egípcios acreditavam em deuses. E aí ela acolhe aquela criança. Ela pega aquela criança como sua e leva para o Egito como sua filha, como seu filho, aliás, como sua criança. E procura uma ama de leite, e por providência de Deus também, quem estava podendo ser ama de leite naquele momento era a mãe de Moisés, sem que elas soubessem que de fato ela era a mãe de Moisés. Então Moisés é criado como um príncipe. Ele é criado no Egito com toda a formação de um filho de faraó, de alguém que é criado com honra e tudo, mas em algum momento da história de Moisés ele sabe que ele é hebreu, até por causa das características físicas, ele é diferente dos egípcios. E em um determinado momento, ao saber que é hebreu e já adulto, ele presencia uma cena em que um egípcio ele estava matando, estava agredindo e já quase matando um hebreu. E o que Moisés faz? Ele entra ali para defender aquele hebreu, que era seu irmão de raça, e ele acaba matando o egípcio. Aí ele esconde o corpo do egípcio na areia, como se fosse possível esconder alguma coisa na areia, e enfim, e fica muito atormentado. No dia seguinte, ele encontra dois hebreus brigando, ele vai apartar a briga, e um dos hebreus diz assim: por acaso vai matar-nos como você matou o egípcio? Ou seja, Moisés entra em desespero porque o crime dele já estava se espalhando. Então o que Moisés faz? Ele foge, ele decide fugir do Egito. E de fato o faraó manda perseguir Moisés. E Moisés foge. Moisés foge e começa uma outra vida. Ele se casa bem longe do Egito, se casa, tem uma esposa, tem um novo sogro, uma nova vida, ele se torna pastor de ovelhas. E um dia, quando ele pegou o rebanho de Jetro, seu sogro, ele levou o rebanho para deserto adentro. E o que acontece com Moisés? Ele se encontra com a sarça ardente. Ele olha e vê um fenômeno. Uma árvorezinha pegando fogo, mas não se consumia, não se queimava. As folhas não queimavam, o arbusto não se queimava. Então ele vai se aproximar e ele escuta uma voz dizendo: tira a sandália dos pés. E a gente sabe qual que é o significado desse tirar a sandália dos pés. Primeiro, claro, um significado de adoração, de respeito, de reverência pelo local onde ele estava, mas também para que Moisés pisasse no chão, na realidade na qual ele estava. E isso é muito importante nesse ponto. Moisés pisa no chão. Ele não está pisando em uma outra realidade que ele queria viver, que ele gostaria de viver, mas na realidade que ele está vivendo. E ao pisar no chão, ele tem aquele encontro com Deus na sarça, e naquele encontro com Deus, Deus revela a identidade dele. Deus revela a identidade. Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou aquele que sou. E ao apresentar essa identidade, ele também apresenta a identidade de Moisés. Moisés ele vai se tornar um grande libertador do povo. Ele vai se tornar um homem usado por Deus. Ou seja, pisar no chão, pisar na nossa realidade, é aquele primeiro passo que a gente precisa ter para encontrar Deus, para encontrar-se com o Senhor. E ao encontrar-se com o Senhor, eu também encontro meu propósito. O propósito de Moisés era ser libertador do povo. Era ser usado por Deus para tirar o povo do Egito e levar o povo para a liberdade. Conhecer a si mesmo é conhecer o nosso propósito. Por que eu fui criado? Por que Deus me fez? E isso é fundamental. Fundamental para que a gente compreenda essa experiência de se conhecer, de conhecer o nosso próprio interior. A descoberta da nossa identidade. Você é única.
Não há ninguém como você. Não há ninguém que nem eu. A gente nasce único. Lembra daquela frase de Carla Cutts? Nós nascemos, de São Carla Cutts, nós nascemos únicos, mas muitos de nós morremos como fotocópia. Porque a gente, ao longo da vida, a gente acaba copiando as pessoas, a gente acaba se perdendo de quem a gente é, nascemos único, mas ao longo do tempo a gente se perde, a gente acaba copiando as pessoas. E muitos de nós, infelizmente, como diz São Carla Cutts, morremos como cópia. Deus se revela a Moisés: eu sou aquele que sou. Em Deus a gente conhece a verdade. E é somente em Deus que nós podemos nos conhecer, conhecendo a nossa identidade mais profunda. Ou seja, para você se conhecer, você precisa adentrar no seu interior, encontrar-se com Deus, pisar no chão, na sua realidade, e ao encontrar-se com Deus, descobrir quem você é aos olhos de Deus. Não aos seus olhos, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Quem é você? A gente se descobre através dos olhos de Deus, como diz Santa Teresinha: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Eu não sou o que eu penso, eu não sou o que as pessoas pensam, eu não sou o que a minha família pensa, eu não sou o que os meus amigos pensam, eu não sou o que a sociedade pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. E como que eu vou saber o que Deus pensa de mim? Entrando em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. E aonde Deus está? Aonde Deus habita? Deus habita na igreja, Deus habita no sacrário. Sim, mas você está na igreja o tempo todo? Você tem condição de estar no sacrário o tempo todo? Ou você também se esquece que dentro de você tem um sacrário, aonde Deus habita? Jesus disse: aquele que acreditar e guardar a minha palavra, eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Você é morada de Deus, eu sou morada de Deus. Então Deus habita em você. Encontrar-se com Deus no seu interior é extraordinário, porque você vai entrar em contato com aquele que pensa sobre você, e ele, ao pensar sobre você, esse pensamento dele é a verdade. É a verdade de quem você é. Quando a gente quer se conhecer, a gente precisa adentrar. Por quê? Querer se conhecer sem Deus, você vai ter uma imagem sua desfocada, uma imagem falsa, uma imagem que não é verdadeira. A imagem que o mundo dá, a imagem que o diabo dá, a imagem que o pecado traz. Não saber quem a gente é um grande risco, porque a gente acaba desprezando o nosso valor. A gente acaba esquecendo do nosso valor. Nesse mundo a gente está tão acostumado a olhar para fora, a olhar para o exterior, que a gente acaba esquecendo de olhar para o nosso interior. A gente olha para o mundo, para as redes sociais, e a gente esquece de olhar para esse local. E a gente só olha para o nosso interior quando a gente para ter vida de oração. Para, no meio de tudo, para de olhar tudo de fora para poder olhar dentro. E ao olhar dentro, reconhecer-se e conhecer o Senhor. Que coisa mais extraordinária, que coisa mais bela. Olhar para dentro de nós, assumir a nossa história verdadeira, quem nós somos, como Deus nos fez, a maneira como Deus nos criou. Santo Agostinho, ele diz algo muito importante. Ele diz assim: conhece-te, aceita-te e supera-te. Olha só, conhece-te, aceita-te e supera-te. Isso é fundamental. Você se conhecer, você se aceitar, mas no desejo de se superar. Porque a gente está falando sobre se conhecer. Pisar no chão que nem Moisés, entrar no interior, conhecer a Deus, descobrir Deus para me descobrir, e ao me descobrir, me aceitar. Aceitar a minha realidade, aceitar o chão que eu estou pisando. Mas ao me aceitar, eu vou buscar me superar. Em Deus eu vou procurar me superar. Descobrir esse mundo interior, né, no desejo de conhecendo, aceitando e superando. Não para... A gente não vai se conhecer para poder massagear o nosso ego, né, por uma coisa egoísta. Muito pelo contrário. Para poder se libertar do egoísmo, né, adentrar, buscar esse amadurecimento, buscar isso que a vida de oração pode trazer e pode gerar em nós, né, para que a gente não fique, enfim, nesse processo que muitas vezes a gente vive ou fora de nós, ou acreditando que a gente é vítima de tudo e de todos. Então olha só, conhece-te, aceita-te. Então,
esse processo de se conhecer e de se aceitar significa que eu vou parar de me vitimizar, parar de procurar culpados para as coisas na minha vida que não deram certo. Mesmo que eu tenha sido vítima de muitas coisas, de tragédias, de situações difíceis, de abusos e de tantas coisas, eu não posso ficar procurando responsabilizar outras pessoas por aquilo que minha vida é hoje. Eu não posso ficar, se eu quero me conhecer, me aceitar e me superar, eu preciso parar de me vitimizar. Procurar culpados, procurar responsabilizar pessoas. Ah, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque meu esposo, eu sou assim porque a igreja, eu sou assim porque não me aceitam, eu sou assim. Não. Você é assim porque você quer ser assim. Porque você aceitou ser assim, mas você parou nesse processo. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, a velha síndrome de Gabriela. Eu vou morrer assim. Você só vai morrer assim se você quiser. Esse processo que a gente está vivendo aqui é para quem não quer continuar sendo você mesmo. É para quem não quer continuar vivendo nesse estado em que muitas vezes a gente é preso ao pecado, preso a tantas situações, preso a vícios, preso a traumas, preso a preguiça, preso a tanta coisa. Que é importante a gente se conhecer e se aceitar para se superar. Em Deus a gente supera. Com a vida de oração a gente supera muita coisa. E isso é extraordinário. Então a gente está vendo aqui um passo a passo para poder entender por que eu vou querer entrar nesse castelo, para me conhecer. E ao me conhecer, me aceitar. E ao me aceitar, me superar. Glória a Deus por isso. Não fique vitimizando-se. Vamos encontrar a verdade, andar na verdade. Andar na verdade é entender. Não vou procurar culpados. E ao não procurar culpados, eu vou entender que o Senhor me chama a redimir a minha história, a mudar a minha história, a mudar a minha vida, a mudar meu coração, a mudar meu interior, a mudar quem eu sou. E essa mudança, ela também passa por um processo onde eu vou parar de me comparar com outras pessoas. Tá aí uma das grandes fraquezas das mulheres. As mulheres, elas têm uma das fraquezas das mulheres é essa de comparação. De viver se comparando com outras pessoas, de viver se comparando com outras mulheres. Tá aí as redes sociais, e as redes sociais, elas acabam gerando na gente muita comparação. A nossa vida com a vida de outras pessoas, a nossa realidade financeira com a realidade financeira de outras pessoas, que mostram ali pra gente uma coisa que na maioria das vezes não é verdade. Instagram é uma rede baseada em muita mentira para poder gerar inveja, porque a comparação que a gente acaba vivendo nela, ela acaba gerando na gente inveja. O que é inveja? Inveja, a igreja ensina para a gente que ela é um sentimento de tristeza pelo bem do outro, porque nós estamos vendo o bem de uma outra pessoa, que não necessariamente é a verdade que a pessoa está mostrando. Ela pode postar no Instagram, ali sorrindo, mas por detrás ela está em depressão, ela não tem aquela vida. Não é aquilo dali, a verdade, a vida não é aquilo dali que as pessoas postam no Instagram. Relacionamentos perfeitos, corpos perfeitos, vida financeira perfeita. Gente, a vida não é aquilo dali. Mas a gente acaba se comparando, acaba vivendo na inveja, e a inveja é essa tristeza que a gente tem pelo bem da outra pessoa, pelo bem que ela está mostrando, e ao mesmo tempo é uma insatisfação e uma ingratidão, uma falta de reconhecimento com aquilo que eu já tenho, com aquilo que é a minha vida. Eu vou ficando insatisfeito com o que eu tenho. Fico insatisfeito no meu casamento, com o meu trabalho, com a minha vida financeira, com tudo, com o meu corpo. Porque eu estou me comparando o tempo todo com as pessoas. Não é esse o princípio para a gente se superar. A gente não se supera baseado na inveja, baseado na comparação. Uma coisa é a gente ter inspirações, pessoas que nos inspiram, pessoas que são luz, que são um farol para a gente. E a gente pode encontrar essas pessoas no Instagram? Pode. Mas não é feito mediante a comparação. É mediante a iluminação que aquela pessoa gera em mim. Mas não que eu vá me comparar, querer ter a vida daquela pessoa, querer ter aquele processo. Não é nada disso. Não é o desejo de ter ou de ser aquela pessoa, mas é ser iluminado por ela, para que eu, de alguma maneira, também queira algo melhor para a minha vida. Uma coisa é inspiração, outra coisa é comparação.
Cuidado com a comparação, porque nisso você perde a sua identidade, a sua bela identidade, a beleza de quem você é. Não se compara. Lembre de São Carlos Acutis, nascemos originais, mas muitos de nós morremos como cópia, porque a gente acaba querendo ser outras pessoas, usar a roupa de outras pessoas. É como uma parábola, a parábola da verdade e da mentira, não sei se vocês já ouviram. Um dia a verdade estava caminhando e a mentira chegou perto dela e diz: hoje está muito calor. E a verdade diz: é verdade, está muito calor. Aí a mentira disse: vamos tomar banho de rio? E a verdade disse: vamos. Aí a verdade e a mentira entram no rio. Elas tiram a roupa, se despem e entram no rio. E aí quando elas estão no rio, elas começam a nadar, a mergulhar. A mentira diz: vamos mergulhar, a verdade. Aí a verdade mergulha profundo. O que a mentira faz? Não mergulha. A mentira sai do rio, pega as roupas da verdade e foge. Quando a verdade levanta, ela vai procurar onde está a mentira. Não acho. E aí a verdade sai do rio e descobre que a mentira tinha roubado a roupa dela. E só ficou ali a roupa da mentira. Mas a verdade se recusa a usar a roupa da mentira. E ela prefere sair dali nua do que usar as roupas da mentira. Assim é a verdade. A verdade é uma recusa de usar as roupas da mentira. Aquilo que não é meu, eu não vou usar. Aquilo que não me pertence, aquilo que não revela quem eu sou, eu não vou usar. Ainda que as pessoas pensem que estranho, olha ali a verdade nua. E ainda que as pessoas julguem, mas aquela é a verdade. Que se recusa a usar as roupas da mentira. Que se recusa a mentir. Que se recusa a usar máscara. Que se recusa a usar algo que não é seu, uma vida que não é sua, uma vida que não é minha. Eu prefiro viver a verdade, eu prefiro a nudez da verdade do que as vestes da mentira. E isso é fundamental para nós. E aí nasce a decisão da gente ser melhor, da gente querer então se superar, da gente entender assim: eu vou me conhecer, aceitar a minha realidade, ou seja, não vou procurar culpados, não vou querer me comparar com ninguém, este sou eu, esta é você, e agora um processo de superação. Por quê? Porque eu quero amar, eu quero ser melhor, eu quero viver a santidade, eu quero ser santo. Você tem que querer ser santo. E esse processo de santidade é esse processo de superação, de viver esse processo de superação. Partindo do ponto onde você agradece a Deus por você ser quem você é, por aquilo que você tem, por aquilo que Deus já permitiu você colocar na sua vida. E a gente vai viver esse processo como um processo fundamental desse castelo interior, desse entrar nesse castelo para se conhecer, para conhecer a verdade, para encontrar Deus. E a gente só consegue isso através da vida de oração. Entende por que é tão importante você participar das células, de você aprofundar esse mistério, de você entender: olha, desde quando acabou o retiro até agora, eu tenho rezado mais, eu tenho procurado ter uma vida de oração. Se ainda não, é momento de você começar. Por quê? Porque ao rezar você vai se conhecer, você vai entrar no seu interior. Você vai entrar muitas vezes aí no seu interior que vai estar um caos, e não tem problema. E ao entrar nesse caos você vai encontrar Deus. E lembra que a palavra dele, ela dá ordem ao caos. Ela dá uma ordem ao caos e o caos é transformado por Deus. E a gente aceita esse caos para poder superar. Então isso é fundamental. Fundamental, minhas mulheres queridas. Então esse é o nosso primeiro encontro, essa vai ser a nossa primeira lição. E a partir daí vocês vão partilhar algumas coisas que vão ser propostas para vocês partilharem em célula, partilhar dentro desse mosteiro, desse lugar tão especial que Deus está permitindo que vocês estejam, porque Deus quer que vocês cresçam. Deus quer que vocês tenham vida de oração. Deus abençoe, um frutuoso encontro, uma abençoada célula. Deus abençoe a célula de vocês e que a Santa Intercessora, a Carmelita Intercessora, esteja presente, intercedendo pela vida interior de cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.